Fala galera, tudo bom? Hoje eu vou fazer um vídeo aqui específico para os meus colegas advogados e eu quero fazer um vídeo, já me pediram algumas vezes, né? Como ser advogado nos Estados Unidos, os requerimentos, o que você precisa. Existem várias maneiras, né? Desde para quem mora nos Estados Unidos, desde para quem já é advogado, para quem não tem noção nenhuma de advogado, pode começar, né? Hoje. Mas enfim, hoje eu vou tentar detalhar todas as maneiras de você conseguir exercer a advocacia nos Estados Unidos. Certo? Vou tentar começar da mais fácil para a mais difícil. A mais difícil, na verdade, né, se você já tem um certo destaque na área jurídica, talvez não seja tão difícil, mas né, é preciso ter esse destaque. Para chegar lá, para ter esse destaque é difícil. Então eu vou deixar esse ponto por último. Mas vamos lá. A primeira opção, no direito americano tem uma coisa que no Brasil não existe e chama-se paralegal. O paralegal ele é como se fosse um enfermeiro, né? Então tem a profissão do médico e tem um enfermeiro. O enfermeiro é o ajudante ali, né? Que ajuda com as ferramentas e tal. A mesma coisa no direito. É um papel que mais ou menos exerce o estagiário no Brasil, né? Você tem conhecimento técnico, né? Então você vai preparar as petições, vai preparar a papelada, os documentos, mas você não tem a capacidade nem a autorização para defender alguém em juízo, né? Você não tem aquela liberdade, não é nem liberdade, você não tem a competência de conversar com o juiz, né, de pedir direitos e enfim, defender alguém ou alguma ação. Para ser paralegal, o que você precisa? Esse curso técnico e você vai precisar, né, como em todos os casos, você vai precisar ter um visto americano, né, um visto que permita você residir e trabalhar nos Estados Unidos, né, então não adianta você fazer o curso técnico se você não tem o direito, né? Se você não tirou o green card, tirou a residência, se você, né, não mora nos Estados Unidos de fato, né? O ilegal não pode, tá? O ilegal, já adiantando aqui, o ilegal não pode fazer nenhuma dessas opções, porque o ilegal não tem o direito de trabalhar, né, nos Estados Unidos. Então, o paralegal, ele também tem um salário muito menor, né? Enquanto, para vocês já terem uma ideia, o paralegal, ele depende de cada estado, claro, porque lá nos Estados Unidos também convém eu já anotar aqui que são 50 estados, então são 50 leis diferentes, 50 requerimentos diferentes para você exercer essas profissões. Eu vou tentar dar uma explicada da maneira geral, como é na maioria. Então o paralegal, ele ganha aí faixa de 30, 40, 50 mil dólares por ano, certo? O advogado, ele tem o salário inicial de 150, 160, 170 mil dólares por ano. Então vocês vejam que é bem mais diferente, né? O paralegal faz um curso técnico aí que às vezes dura 1 ano, 2 anos e já pode exercer a profissão. Já o advogado não, o advogado tem que, né, com exceção das outras maneiras que eu vou falar, ele tem que fazer uma faculdade que leva 5, 6, 7 anos até nos Estados Unidos. Então é bem mais difícil e por isso que ele, né, vai ganhar muito mais dinheiro também. Uma curiosidade que já vou deixar adiantado, que o juiz nos Estados Unidos, ele ganha menos que um advogado, cara. É engraçado isso, mas o juiz, ele deixa, né, ele não é que deixa, ele exerce essa profissão por orgulho, né, pela moral de fazer um bem para a comunidade, né, mas o salário do juiz é pequeno, certo? Outra curiosidade é que o juiz lá é eleito, ele não tem que estudar, ele não tem que fazer concurso público, ele passa por um processo eleitoral. Então tem até um pouco de polêmica, né, se os partidos exerceriam alguma influência, se ele favoreceria alguém. Cara, imagina essa polêmica, se já é no Brasil que a pessoa é eleita, imagina lá nos Estados Unidos, né? Desculpa, que no Brasil que a pessoa passa por um concurso, né? Tem que demonstrar que é inteligente o suficiente para estar lá, que é o melhor para estar lá. E já existe esse negócio, né, de favorecer um partido, favorecer deputados, senadores, presidentes, né? Imagina isso nos Estados Unidos, como é que seria? Nos Estados Unidos eu não conheço a legislação ainda a fundo, mas em muitas coisas eu acredito que a legislação brasileira ainda é melhor, né? Apesar de todo mundo meter muito pau no Brasil e querer que o Brasil seguisse os Estados Unidos. Mas nesse caso eu acho que não. Eu acho que, né, se o juiz ele não precisa ser eleito, ele não precisa agradar ninguém. Enfim, eu não vou me aprofundar muito, senão esse vídeo vai ficar muito longo e aqui eu quero, né, delinear as maneiras para você ser um advogado. Então, né, você pode ser, como eu já disse, já adiantei, você pode ser o paralegal, né, que é um ajudante de advogado. A segunda opção, né, você ser advogado. Se você se você já é advogado em outro lugar, você já tem uma licença, em vários estados você tem vantagem, né, você já pode até validar praticamente o teu diploma, né. Por exemplo, é assim na Califórnia, que é o estado onde eu moro. Você, bastando ser licenciado em outro estado, em outro país,
até outro estado, porque inclusive dentro dos Estados Unidos, se você é advogado na Flórida, você não pode advogar na Califórnia, a não ser que você passe por todo o requerimento, né? Então, vindo da Flórida ou vindo do Brasil, você tem que ter a sua licença de advogado, não ter nenhum impedimento, e aí você tem que passar, ser aprovado no exame BAR, né? O exame da OAB, a OAB deles chamam-se BAR. Então você vai passar na BAR e pode ser advogado, né? Assim é na Califórnia e em mais outros 8 estados. Depois desses 8 estados, como são 50, cada um vai ter um requerimento diferente, né? Alguns você precisa ter 1 ano de mestrado, né? Um mestrado lá, tem um nome agora, mas eu esqueci. Outros você precisa fazer 3 anos, né, de um curso superior, né? Não chega a ser a faculdade inteira de Direito, que a faculdade inteira de Direito nos Estados Unidos, se eu não me engano, levam 6 ou 7 anos, é bem longa, né, comparado ao seu Brasil. Então, na verdade, até o advogado brasileiro, ele consegue ser advogado nos Estados Unidos em menos tempo do que um próprio americano, né? Porque você formando-se no Brasil e fazendo o BAR, né, nos Estados Unidos, você pode ser advogado antes do que o próprio americano. Já adiantando, não existe limite de idade, né? Vamos lá, então. Cada estado, então, vai ter a sua regra. Lembrando que também é necessário ter um visto que te dê permissão para morar e trabalhar nos Estados Unidos, o que não é das coisas mais fáceis, né? Talvez seja fácil para aquele advogado que já tem certo destaque, aí chegando agora na categoria que seria mais fácil. Eu não sei se fácil, porque difícil é você ter o destaque. Você tendo destaque, tendo uma indicação, alguém que te conheça, alguém que gosta do teu trabalho e queira te contratar nos Estados Unidos, essa pessoa pode te contratar para trabalhar nessa empresa como consultor jurídico, né? O Legal Consultant, que é em inglês essa sigla. Então você pode ser consultor jurídico, sem precisar, você não precisa ter a licença americana, né? do bar americano, da associação do bar americano. Você pode já ser... ter uma licença no teu país. Por quê? Porque isso é uma categoria que as empresas, né, multinacionais, vai abrir uma operação no Brasil, vai abrir uma filial no Brasil, eles precisam ter alguém que saiba das leis brasileiras, né, porque as leis são bem diferentes, principalmente dos Estados Unidos. Mas então você pode trabalhar sem ter a licença americana como Legal Consultant. Você pode ser Legal Consultant, né, dessa maneira, sendo patrocinado, né, porque aí vai te ajudar na questão do visto, da residência, né, da permissão para trabalhar nos Estados Unidos. Ou você poderia também ser Legal Consultant, no meu caso. Eu não tenho vínculo nenhum com direito com empresas americanas, mas eu poderia me candidatar, né, a ser Legal Consultant, alguém que procure alguma coisa no Brasil, né? Mas como a minha experiência no Brasil é muito pequena, faz 1 ano que eu advogo no Brasil, eu acho que seria difícil, né? A não ser que eu tivesse um conhecido que acreditasse no meu trabalho, no meu caráter e, né, quisesse me contratar como um consultor jurídico na empresa deles. Mas eu também não conheço o meu caminho que eu escolhi é passar no bar. Então eu já sou advogado no Brasil, já tenho essa licença, né? Agora na Califórnia eu não preciso fazer outros cursos, basta eu ter a minha licença de advogado, não ter impedimentos, ter a residência nos Estados Unidos, que eu já tenho essa residência graças ao esporte, né? Eu sou triatleta, para quem não me conhece ainda, e dessa maneira eu posso, já estou até inclusive no processo de inscrição, né? Já registrei meu nome lá junto ao Bar Association lá, e tem provas na Califórnia, né? Tem provas em janeiro e em julho. Eu provavelmente vou fazer só em janeiro de 2019. Esses são os meus planos. Já adiantando aqui para vocês, né, se é difícil ou se não é, o bar da Califórnia é um dos mais difíceis dos Estados Unidos. É um dos mais, não. É o mais difícil da Califórnia. Eles dizem que é o mais difícil por causa disso, porque o estado não exige que você faça toda a faculdade americana. Você pode chegar com uma faculdade de fora e fazer, por isso é difícil. Nível de aprovação, 51% das pessoas são aprovadas. Então, né, será que é muito difícil mesmo? No Brasil, aqui, quando eu passei na OAB, 17% foram aprovados. Então, olha a diferença. Será que o brasileiro é burro? Ou será que não é tão difícil mesmo? Eu dei uma olhada nas provas e não me parece tão difícil, né? Mas ainda estou muito cedo para começar. Lá em final de 2018, quando eu começar a fazer simulados, né? Final do ano que vem, simulados, tiver um pouquinho mais afinado com isso, eu vou poder dar a minha ideia aqui melhor.
Tá bom, galera? Mas então é isso aí. Essas são as curiosidades e as maneiras de você ser advogado nos Estados Unidos. Certo? Legal consultant, advogado mesmo, dependendo do estado vai ter, cada um vai ter um certo requerimento. E o paralegal, né, que seria um ajudante do advogado. Beleza, galera? Qualquer comentário, qualquer dúvida, pode me escrever aqui. Eu pretendo ainda, né, claro, vou contar a minha jornada, vou falar mais sobre esse assunto na medida que eu estiver estudando. Quero também contar algumas curiosidades das leis americanas. Então siga o meu canal, galera, deixa aí seu comentário, seu joinha e até um próximo. Um abraço, eu fui!